Olá, bem-vindos ao curso Inglês em 30 lições. Esse curso é um curso 100% gratuito de inglês. Todas as aulas vão estar disponíveis em vídeos no YouTube. Você vai ter um material escrito que você pode acompanhar, você pode imprimir. Ele vai estar disponível no site do curso, que vai estar indicado nos links abaixo dos vídeos. Eu sugiro que você assista essa aula introdutória. Essa é uma aula introdutória, ela não entra como lição 1, ela é, vamos dizer assim, a lição 0, onde eu vou falar um pouquinho sobre a história da língua inglesa, as particularidades da língua inglesa. Ok? Esse curso, como eu disse para vocês, será 100% gratuito. Ele vai ser equivalente, vocês podem ter certeza, a 4 anos de curso em uma escola regular. E eu acredito que vocês possam cumprir essas 30 lições em uns 4 a 6 meses. Ok? O que não quer dizer que não possa ser feito em menos tempo, mas às vezes é bom também demorar um pouquinho mais para fazer as coisas com cuidado e com capricho. Certo? Então, eu resolvi batizar essa aula de introdução como o que é aprender um idioma. E eu diria que aprender um idioma é aprender um novo ponto de vista sobre as coisas, sobre o mundo. Quando você aprende um idioma em alto nível, claro, não num nível introdutório, num nível básico, você começa a ver que parece que existe um ponto de vista daquelas pessoas a respeito de alguma coisa. Por exemplo, você pensa assim, pô, mas um americano não diria isso, não teria observado isso. Eu morei muito tempo na Argentina e isso ocorre constantemente comigo ainda. Um argentino não teria falado isso, eu penso. Ou, um argentino teria falado tal coisa. E hoje, como o meu nível em inglês já está bastante avançado também, ainda pode melhorar, mas já está bastante avançado, eu já começo a sentir essas coisas também em relação à cultura norte-americana, principalmente porque eu não sigo, vamos dizer assim, o inglês britânico, e sim apenas materiais norte-americanos. Bom, mas então, eu diria que aprender um idioma é aprender um novo ponto de vista sobre o mundo, porque um idioma ele é a expressão da cultura, do modo de vida de um povo, de como esse povo expressa as suas ideias, as suas emoções, a sua imaginação. Existe um filme muito interessante, um filme recente, eu acho que o filme se chama A Chegada. E o filme A Chegada trata de naves espaciais que chegaram e pousaram, não pousaram, né, elas ficavam pairando sobre alguns pontos do planeta e os ETs estavam ali, não desciam e as naves ficavam ali e os povos de vários países, então, onde as naves estavam, iam lá tentar se comunicar com esses ETs. E a comunicação era muito complicada e nos Estados Unidos eles contrataram uma linguista, uma especialista em idiomas, para tentar se comunicar com os ETs. E aí ela começa uma comunicação com os ETs e aprende o idioma dos ETs. E quando ela aprende o idioma dos ETs, ela ganha um novo ponto de vista a respeito do mundo. É claro que o filme é muito fantasioso, mas eu acho que ele é muito feliz na sua analogia no que seja aprender um idioma. Certo? Bom, se perguntassem assim, qual é a grande característica dos povos de língua inglesa, né? Eu acho que todo povo tem, claro que isso tudo é brincar de fazer caricaturas, né? Todos os acadêmicos mais eruditos diriam que isso não se deve fazer essas coisas, caricaturar um povo, caricaturar uma cultura, dizer que é assim o assado, dizer o brasileiro é sempre feliz, alegre, sorridente. Mas existem algumas características que realmente parece que se sobressaem, né, em certos povos. E eu diria que a característica que se sobressai nos povos de língua inglesa é a sua praticidade. Eles gostam de fazer as coisas, eles gostam da prática, mais do que ficar sentado, parado, pensando na morte da bezerra,
ou planejando, pois é, vamos fazer assim, vamos fazer assado, quem sabe vamos fazer de outro jeito. Não, eles vão lá e fazem, e se deu errado eles consertam e aprendem as coisas geralmente na prática. Então, essa praticidade dos povos de língua inglesa, na minha opinião, é o que marca esses povos. E eu acredito que a língua inglesa siga esse tom de praticidade. Bom, um grande sinal disso é que não existiu nenhum grande filósofo de língua inglesa. Os maiores filósofos da história foram alemães, franceses, italianos, até espanhóis também temos aí, mas nenhum filósofo de língua inglesa foi muito, muito importante. Tem alguns, mas nenhum deles está, vamos dizer assim, no topo da lista. E também nem os cientistas, hein? Nem os grandes cientistas da história, se você for ver lá nos seus livros do segundo grau, no século XIX e até no século XX, nenhum deles era de origem de um país de língua inglesa. Eles eram também de outras partes da Europa. Claro, havia cientistas, como existem bons cientistas em povos de língua inglesa, mas eles também não estão, vamos dizer assim, no top da lista. Então, se você se perguntar qual é, então, a grande contribuição dos povos de língua inglesa para o mundo? Para mim, é a tecnologia. E a tecnologia, veja, a tecnologia é diferente da ciência. Tecnologia é o quê? Tecnologia é a habilidade, o dom de pegar todos os conhecimentos que existem, inclusive os científicos, né? E a partir desses conhecimentos criar objetos e máquinas úteis que facilitam a vida humana. Então, em vez de cientistas teóricos, eles são muito mais tecnólogos. Eles criam coisas para a vida prática, coisas que vão melhorar a nossa vida prática. E o conhecimento científico pode ser algo que vai ser usado nisso, mas pode não ser. Pode envolver ciência, mas pode não envolver. Ciência e tecnologia são duas coisas diferentes, né? Então foram os ingleses que inventaram as primeiras máquinas de tear para fabricar tecidos, e foi isso que deu origem à Revolução Industrial. Isso lá na ponta, lá no começo da história da indústria. E na outra ponta, se você quiser, na atualidade, foram eles que inventaram o smartphone, que foi a coisa que mais modificou a vida humana nos últimos 10 anos. Que, claro, já vem do computador, que é anterior. Então, coisas práticas, eles gostam de coisas práticas. Outro indício disso é que a maioria dos esportes que a gente pratica hoje também foram inventados por povos de língua inglesa. O tênis, o futebol, o basquete, tênis de mesa, o ping-pong, né? O voleibol, o golfe, o beisebol e muitos outros esportes, todos eles inventados por povos de língua inglesa. Então, eles também parecem ter encontrado a fórmula para a estabilidade política. Esse já é um outro assunto, né? Mas a estabilidade política deles é muito grande. Quer dizer, enquanto vários povos sofreram revoluções, mudaram as suas constituições várias vezes, os povos de língua inglesa tendem a ter uma continuidade política muito grande. Só para a gente comparar, por exemplo, né? A Constituição dos Estados Unidos é a mesma desde 1788. Então, eles ficaram independentes do Reino Unido, né? Os Estados Unidos, quando ficaram na sua guerra, fizeram uma guerra e ficaram independentes do Reino Unido e fizeram a sua Constituição, bem, essa Constituição é a mesma até hoje. O Brasil, quando ficou independente de Portugal e fez uma Constituição, claro, só que essa Constituição mudou, depois mudou de novo, depois veio revolução, um monte de revolução, troca de regimes e tal. E hoje, nós brasileiros estamos na nossa 7ª Constituição.
Então parece que realmente a continuidade e a perenidade dos sistemas políticos dos países de língua inglesa é grande. Uma fórmula realmente de estabilidade. Isso vale tanto para os Estados Unidos, quanto para o Reino Unido, quanto para outros países que foram colônias do Reino Unido, né? Mas veja, eles conhecem a estabilidade política na prática, porque eles também não têm aí nenhum grande pensador sobre teoria política. Então a praticidade, ação, movimento, tudo isso parece estar para eles, né, acima do repouso, do pensamento, da reflexão. E eu acho que a língua inglesa reflete essas características de praticidade. É uma língua prática, ela é objetiva, sem rodeios, sem floreios, ela tem uma gramática simples, prática. E isso, para mim, reflete essas características dos povos de língua inglesa. Para nós, que somos povos de origem latina, né, tudo para nós, às vezes, parece mais intenso, mais dramático, mais profundo, a ponto, às vezes, até de nos paralisar. Né? A gente pensa tanto, só dramatiza tanto as coisas que a gente acaba não fazendo as coisas. Então, a gente se paralisa nisso. Enquanto os povos de língua inglesa, eles são mais práticos. Eles vão lá e fazem. Em vez de pensar muito, o cara vai lá e faz. Mas isso, às vezes, também tem uma contrapartida negativa, que eles parecem ser muito superficiais quando eles tratam de sentimentos, quando eles tratam de questões mais humanas. Parece que eles simplificam demais as coisas. Tudo que eu estou falando aqui, é claro, são impressões vagas, né? Os historiadores e antropólogos vão querer a minha cabeça por falar desse jeito, mas às vezes é um exercício interessante a gente pensar essas coisas, certo? Então no próximo vídeo vamos ver, na parte 2 dessa aula introdutória, nós vamos ver como nasceu o idioma inglês.